Olá, boa noite a todos. Boa noite, queridos amigos. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Boa noite para quem é de boa noite já, boa tarde aos amigos que nos acompanham em outras localidades. É com grande alegria que o Grupo Francisco de Assis recebe a todos vocês nesta noite para esse encontro tão especial, para essa mensagem tão rica de amor, do olhar curador do Evangelho, né? Do olhar curador do amor. Nós estamos imensamente agradecidos pela presença de todos. Não podemos deixar de agradecer as casas espíritas que nos acompanham nesta transmissão, as casas espíritas do Reino Unido, dos Estados Unidos e também do Brasil, e também um agradecimento especial à Web Rádio Fraternidade, que também está transmitindo esta conversa de hoje, esta palestra de hoje, assim como o Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Gostaria de lembrar a todos que, para as pessoas que desejarem, é importante deixar, então, um copo, uma garrafinha de água para a hora do nosso passe, né, para que a água seja fluidificada. Eu gostaria também de deixá-los tranquilos, apesar do meu pai não estar aqui nesses dias. Ele só está passando por um tratamento de saúde, mas está bem e logo, logo vai voltar à ativa. Ele agradece a presença de todos vocês. Eu convido também a todos que acompanhem a nossa página no Facebook. Nós estamos com uma página nova, eu não sei se está disponível aí, neste momento, na tela, mas senão a gente passa aqui de novo, é só buscar Francisco de Assis no Facebook, nós estamos com uma página nova, e é importante a presença de vocês lá também, para nos dar o suporte, para saber da nossa programação, e a programação de tantas outras palestras e conversas que nós normalmente transmitimos durante a semana. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Lembramos aqui, então, que este vídeo e muitos outros também estão disponíveis nas nossas páginas do Facebook e no YouTube. É importante a gente compartilhar aquilo que é bom. E com muita alegria, com muita felicidade, com grande carinho, nós recebemos o nosso querido orador da noite, nosso amigo já de longa data. Ricardo já nos visitou algumas vezes no Grupo Francisco de Assis, em outras casas aqui também no Reino Unido, faz o trabalho espiritual, de cura espiritual com o Dr. Fritz, já nos agraciou com o trabalho dele algumas vezes. Seja muito bem-vindo, Ricardo Mello. Obrigado, Kátia. Boa noite, boa tarde, né, para todo mundo, para todos vocês. Uma alegria enorme poder estar com vocês de novo, né, com os nossos corações entrelaçados aí no Grupo Francisco de Assis. Muito contente mesmo por esse presente que vocês estão me concedendo. Obrigado. Obrigada a você. Então, fique à vontade, né? Como as pessoas já estão acostumadas, nós, assim que o Ricardo terminar a fala dele, se tiver oportunidade, as pessoas podem fazer perguntas e normalmente a gente as coloca na tela para que sejam respondidas mediante o tempo que a gente tem disponível. Então, o Ricardo hoje vai falar sobre o olhar curador do amor, de tanto que a gente precisa, né? Desse olhar para conosco e para com o próximo. Fique muito à vontade, que Deus te abençoe. Eu esqueci de fazer a prece inicial, gente, olha só, estou pulando inteiro aqui, ó. Desculpa, me desculpem, queridos. Vamos lá. Então, neste momento, que nós estejamos todos vibrando em harmonia, em oração, e como sempre diz o Evangelho, as palavras do Mestre Jesus, quando um ou mais encontrar reunido em meu nome, lá eu estarei. E sentindo a presença do Mestre amigo, rogando ao alto a proteção divina, nós pedimos a permissão e a alegria de dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje.
Que assim seja. Que assim seja. Fique à vontade, querido. Obrigado, Kátia, muito obrigado. Bem, gente, antes de mais nada, né, eu gostaria de, em nome do Grupo Francisco de Assis, reforçar esse agradecimento a tantas casas espíritas, né, unidas com tanto afeto e carinho no Reino Unido, nos Estados Unidos, aos nossos irmãos, né, no Brasil, junto conosco, o que é um tesouro para todos nós, né? E a Web Rádio Fraternidade, que está transmitindo ao vivo esse nosso estudo junto ao canal do YouTube. Então, é uma benção, muito obrigado aí a todos vocês, agradecendo em nome desse grupo lindo, o nosso amado Francisco de Assis. Meus amigos, existem muitos mitos que representam no inconsciente coletivo os grandes arquétipos humanos, que no final das contas acabam sendo símbolos que nos convidam a transitar pela diversidade evolutiva de papéis que a gente vai experimentando aqui na Terra. Um desses mitos é o mito de Quiron, o centauro. Quiron, ele era um centauro, dentro da história, né, da mitologia grega, que era um centauro diferente dos outros centauros. O que era um centauro na mitologia? Era um ser que metade dele era homem e metade dele era animal. Só que os centauros, né, na mitologia grega, era a representatividade da impulsividade, a representatividade da bestialidade, a representatividade de tudo aquilo que a gente não conseguia controlar. Exatamente o contrário de Quiron. Ele era um centauro diferente. Ele era um centauro amoroso, generoso, bondoso. Ele era educado, ele era gentil, cordial e, ao mesmo tempo, extremamente espiritualizado. Então, a mitologia conta que ele era filho, né, do deus Cronos, uma escapulidinha que Cronos dava, né, constantemente, ele tinha filho para tudo quanto era lugar, o deus do tempo, e Quiro era um dos seus filhos. E ele tinha sido educado por Apolo. E Apolo era o grande deus grego, né, da luz, do sol, deus sol, e ensinou absolutamente tudo o que Quiron precisava saber. Então, Quiron tinha um conhecimento da espiritualidade, da medicina, da astronomia, né, da presciência. Ele era um centauro completamente diferente, como eu disse para vocês. E aí a mitologia continua contando a história de Quiron como um centauro diferente, mesmo tendo metade humana, metade, né, animal, simbolizando a perfeita ideia do equilíbrio que nós devemos buscar na vida através dos conhecimentos espirituais, que foi o que transformou a tendência de Quiron, né, mostrando inicialmente que, mesmo com a tendência que nós temos à animalidade, pelos princípios, né, que a gente traz, atávicos, né, de outras existências, se nós investirmos a nossa luz divina, se a gente investir na nossa capacidade de fazer o bem, de trabalhar o que é bom, o que é belo, a gente vai se diferenciar. Pois bem, aí a mitologia conta que houve um determinado incidente que fez com que Hércules, ou Hércules, acabasse ferindo sem querer o amigo. Hércules era um grande amigo de Quiron. E, numa determinada circunstância, uma flecha envenenada que ele teria disparado, né, acabou ferindo a perna de Quiron. E como Quiron era imortal, ele não desencarnou com a questão da flechada venenosa que ele tomou. Só que ele passou a sofrer de dores profundas. E aí nasce o grande mito de Quiron. Quem é Quiron para o estudo da psicologia universal, dos arquétipos humanos, e o Quiron que nós estamos trazendo hoje, né, para nos ajudar no nosso estudo de agora à tarde ou agora à noite aí para vocês. Quiron é a concepção daquele ser que abraça a espiritualidade, que abraça a cura, que abraça a autoeducação, que abraça o carinho, mas que tem uma ferida que não consegue curar. Quiron é a personificação daquele que ama, daquele que se doa, porque Quiron era bom. Ele ajudava, ele curava, ele orientava, os conhecimentos de medicina que ele tinha, ele ajudava a curar todo mundo ali no meio, né, da mitologia grega, mas ele não conseguia curar a sua própria perna, a sua própria dor. Então, de certa forma, gente, para a história, Quiron passou a ser o grande símbolo dos médicos, dos terapeutas e, por que não dizer, dos religiosos, né, que detêm um desejo grande de aliviar a dor do seu irmão, né, que detém esse desejo enorme de poder levar paz ao mundo, de trabalhar a conscientização do ser,
que tem o poder de aliviar a dor do vizinho, a dor, né, do amigo, a dor de alguém que não conhece, mas que por algum motivo tem dificuldade de aliviar a sua própria dor. Quiro é a representatividade de um olhar carinhoso, bondoso, generoso, que a gente tem em relação às dores dos outros, mas não consegue ter em relação à nossa própria dor. Então, eu fico lembrando de quantas vezes, meus amigos, que nós, nesse momento, né, que a gente está passando na Terra, nessa transição planetária que é muito evidente, ela é muito notória, quantas vezes que a vida vai nos convidando, né, a despertar o Quiron dentro de nós, mas para que a gente vá além de Quiron. Né? O mito de Quiron explica a sociedade até onde ela deu conta de chegar. A nossa sociedade deu conta de chegar até aqui sendo Quiron. Até aqui nós produzimos seres incríveis, né? Que educaram a humanidade, que trouxeram luz, bondade, generosidade, mas que muitas vezes tiveram a dificuldade de curar a si próprios, porque realmente não é fácil curar a si mesmo. Não é fácil, né, a gente se libertar de nós mesmos. O apóstolo Paulo, né, que rodou todo aquele processo ali da Palestina, saiu da Palestina, chegou aí até a Grécia, espalhou, né, junto aos gentios o evangelho de Jesus, teve a oportunidade de dizer que durante toda a sua obra tinha um espinho na carne que lhe incomodava. Quando a gente vai estudar a história de Santo Agostinho, nós vamos ver que o grande bispo de Hipona, que revolucionou a estrutura da igreja, o grande doutor da igreja nascente, tinha problemas grandes com o passado que ele tinha deixado para trás, né, de excessos. A gente vai ver a história de Maria de Magdala, linda e tocante história de Maria de Magdala, que tinha dificuldade de se perdoar, né, pelo passado que ela havia tido, mesmo tendo abraçado a proposta de Jesus, mesmo sendo ela que Jesus tinha escolhido para aparecer, né, quando ele volta do sepulcro, trazendo aquela mensagem rediviva, né, da ressurreição, né, da vida eterna que o Evangelho propunha. Ainda assim, é o amor que vai trazer a luz curadora para todos esses companheiros que eu aqui citei, para que eles pudessem seguir caminhando. Bem, vamos começar do caso de Maria, né? A história de Maria é muito bonita, porque Maria, gente, sofria muito preconceito dos próprios discípulos. Era muito difícil, né, para uma estrutura machista da época da Palestina aceitar no seu grupo mulheres. E as mulheres que já não gozavam de prestígio na Palestina distante, ainda traziam muitas vezes a marca de uma outra vida, além daquela, que era exatamente a história de Maria. Era um passado que os discípulos, se pudessem, esconderiam. Então era muito complicada a situação de Maria no meio do colégio apostólico ali introdutório, né? Porque a imagem dela, da prostituta, da mulher, né, que havia se deitado com mais de 1000 homens, era uma coisa que na cabeça deles prejudicava a imagem de Jesus. Bem, Jesus não estava nem aí. Porque Jesus tinha um olhar curador do amor. Jesus não olhava o que Maria tinha sido, mas quem Maria de Magdala ia se tornar. Aí muda tudo, mas os discípulos ainda não tinham aprendido a ter esse olhar curador. Tanto que o tempo passa, Jesus é crucificado. Quem que estava lá na frente do Cristo no Gólgota, na caveira? Quem que estava lá testemunhando tudo sem precisar se esconder? Maria, sua mãe, João, seu apóstolo bem-amado e mais jovem, e Maria de Magdala. Então a gente vai ver que Maria, naquele momento, ela se transforma na grande seguidora do Cristo e na grande símbolo de transmutação que nós, na humanidade, vamos passando. Na medida que a gente vai aprendendo a deixar de ser Quiron, e a gente passa a ser realmente alguém capaz de curar a si mesmo. E nós vamos descobrir que o remédio que cura é o amor. Única e exclusivamente o amor. Depois que Jesus, ele retorna no terceiro dia, né? Depois que Jesus aparece na estrada para Emaús, depois que Jesus tem um processo lindo junto aos discípulos, tem seu Pentecostes, a vida tinha que continuar. E naquele momento, Maria de Magdala, ela se encontra sozinha. Por quê? Porque aquelas horas do Evangelho já eram lembranças de um passado que iria ficar cada vez mais distante. A saudade do Mestre era enorme, mas os discípulos tinham que continuar a sua jornada, mas ela também. Ela pergunta a Pedro se eles poderiam acolhê-la. Infelizmente, a negativa do Colégio Apostolar Inicial de Jerusalém fala que não. Que naquele momento, para onde eles iriam ali a Jerusalém, não cabia uma mulher. Então Maria entendia. Maria entendeu que naquele momento não era a proposta dela continuar com eles. Ela tinha que criar agora o seu próprio caminho.
Ela não tinha mais a figura de Jesus para protegê-la, né? Com seu olhar carinhoso, um olhar de amor que não julgava. Ela tinha apenas as novas escolhas que tinham que protegê-la a partir da sua existência. E foi assim, né, que Humberto de Campos conta aquela passagem linda em que ela está triste, orando, sem saber o que fazer, e de repente vem um grupo de leprosos. Olha que coisa mais linda, né? Os leprosos que ninguém queria estar perto, né, que tinham que tocar sininho antes de se aproximar, porque senão eles podiam ser apedrejados. Aquelas pessoas que tinham mal de Hansen, mas na época se chamava lepra, o nome delas estava riscado no livro dos mortos, né? Era escrito e riscado no livro dos vivos, e era registrado no livro dos mortos. Para a sociedade, aquelas pessoas estavam mortas. Então esses leprosos chegam porque eles tinham escutado falar de um tal Rabi da Galileia que curava. Só que eles tinham chegado tarde, 30 dias mais tarde. Então eles encontram uma mulher linda, mas desolada, frustrada, perdida, sem saber o que fazer. Tinha tanto que ela tinha bebido do contato com Jesus, mas naquele momento aquilo não era suficiente para poder curar a sua própria dor, a sua saudade, a sensação de estar perdida. Maria, com tanto que tinha recebido do Cristo, gente, Maria que tinha sido escolhida pelo próprio Cristo para recepcioná-lo, para visualizá-lo em primeiríssima mão no retorno lá da tumba improvisada por Zé de Arimateia. Maria, que havia testemunhado todo aquele processo do Cristo, ela não era mais uma qualquer, concorda? Ela já tinha uma história, uma bagagem de renovação muito profunda. Maria, que era próxima da mãe de Jesus, mesmo com todo esse conteúdo, ela ainda estava doente. Ela era Quiron. Ela tinha um potencial de ajudar outros, mas não a si própria. Então ela estava perdida. Então ela vê aquele grupo, né? Você conhece, moça, né? Um tal Rabi, Nazareno. Aí ela olha triste, conheço. Com certeza conheço. Então ela vai e começa a contar todas as histórias que ela conhecia de Jesus. Vai falando desde o momento que a viu escutado pela primeira vez disfarçada no Sermão da Montanha, né? Todo aquele contato próximo do Cristo, a conversa próxima, o acolhimento de Jesus, ela participando do colégio apostólico. Nisso a tarde vai embora, a noite se aproxima, e aí o grupo tinha que voltar para o Vale dos Leprosos, porque eles não podiam ficar durante a noite espalhados pela cidade. Então eles se despedem de Maria. Naqueles poucos instantes que Maria tinha passado com eles falando de Jesus, contando as histórias que eles queriam ter ouvido da boca do próprio mestre, mas não tiveram condições, naquele momento eles tinham esquecido que estavam com lepra, tinham esquecido que eram esquecidos daquela sociedade. Naqueles momentos eles tinham experimentado o alívio de uma vida comum, ou de uma vida extraordinária, né, com vibrações elevadas. Só que naquele momento Maria também tinha esquecido da sua própria dor. Naquelas horas em que ela compartilhou as experiências incríveis que ela tinha tido com Jesus, ela também tinha se esquecido momentaneamente da sua dor. Então eles se despedem com um certo ar bucólico de saudade, né, daquela amiga improvisada que aquele grupo de leprosos tinha feito, e viram as costas para voltar para o vale. Então Maria olha para eles. Aí Maria para e presta atenção em se ela se olha. O Quiron dentro dela olha para ela. E pela primeira vez, ela tem um olhar curador do amor de Jesus. E ela se pergunta, por que eu não vou com eles? O que me resta? Ninguém mais me quer. Eu não tenho mais para onde ir. Então, Maria pede, eu posso ir com vocês? O grupo se assusta. Uma mulher linda como ela era, né? Saudável. Como se misturar com pessoas como eles? Meu Deus, era inconcebível na cabeça deles. Tão acostumadas, né, a sofrer preconceitos, perseguições, tomar pedradas. Mas então ela fala, por favor, deixa eu ir com vocês. E então Maria vai. E é assim que nós vamos ver na Palestina durante alguns anos, todos os dias, no final da tarde, enquanto o sol se punha, né, cedendo espaço para a linda noite estrelada dos céus da Palestina, nós vamos encontrar Maria falando de Jesus, falando para aquelas pessoas que lá se encontravam, para os outros leprosos que iriam chegar, para filhos, para netos, renovando a esperança. E todo santo dia Maria se curava um pouco mais, porque ela começou a vivenciar aquele olhar generoso que o Cristo teve com ela.
repassando aquela conexão de amor, meus amigos, linda, para outras pessoas que tinham dores maiores do que a sua própria dor. Maria tinha descoberto que o olhar curador do amor, ele é disponível para todos nós. Ele não é exclusividade de ninguém. Ah, meus amigos, como isso faz diferença, né? Ah, como faz diferença. Nós estamos falando de Maria, então não fica difícil da gente falar da outra grande Maria. Maria, mãe de Jesus. Imagina como seria para você, se você tivesse 14 anos, muitos de vocês estão nos assistindo agora são mães. Imagina você numa sociedade, como eu já disse, preconceituosa em relação à mulher. Você é uma simples lavadeira, com 14 anos em média, né? Passar por um processo histórico tão profundo a ponto de ser a responsável por trazer à luz da humanidade o ser mais perfeito que esse planeta já teve notícia. Na verdade, o responsável por construir esse planeta. Só isso que aconteceu com Maria, né? Nada mais, só isso. Ela ia ser a mãe de Jesus, só isso. E aí, depois de tudo, sabe aquela loucura da gravidez, aquele processo, né, junto com José, que era muito mais velho do que ela, praticamente mais do que o dobro da idade dela, embora José fosse jovem, né, 30 e poucos anos, bem, mas para ela já era um senhor, né, levando em consideração que a expectativa de vida na época média para um homem era de 35, ele já estava ali no final. Então ele vai, abraça, acolhe, grávida, e aí tem aquele processo do recenseamento que a gente conhece a história, né, de Belém, eles têm que voltar em direção a Belém, e aí naquele instante a loucura, onde que vai dar conta, né, dela ter aquele bebê, ele não tinha lugar para poder pousar, e de repente vão lá para uma manjedoura, não é? E Jesus nasce. E Jesus nasce. E aí aquela perseguição inicial, não teve sossego, né? Jesus nasceu, já começaram a ser perseguidos, então José tem aquele sonho com o anjo Gabriel falando com ele, sai, porque Herodes está maluco, Antipas, ele vai mandar matar as crianças todas de até 2 anos, ele não pensa 2 vezes, vai, recolhe a esposa, recolhe o filhinho, com a coragem, sabe, sem ter a menor ideia do que ia acontecer. Gente, a gente fala muito de Maria, mas você tem que valorizar muito José, né? Você imagina, não é fácil não. José é um médium onírico maravilhoso, porque ele teve sonhos com Gabriel para ir, para depois voltar do Egito. Ele teve a coragem, a fé de acreditar. É difícil para a gente isso, né? É difícil a gente acreditar em algo que a gente não vê, né? Em algo que a gente não tem estrutura. Mas a nossa experiência de fé nos convida a fazer isso. Os gigantes do evangelho primitivo só tinham a sua fé. Gente, eles não tinham WhatsApp, não tinha Facebook, não dava para poder fazer, né, transmissão online ao vivo. Estou no Egito, deixa eu fazer um Zoom com alguém aí em Belém. Ei, você é de Jerusalém, conversa comigo. Não, ninguém sabia de absolutamente nada, ele só tinha fé. Se guiar pela fé. A fé era a sua grande estrela polar, né, que lhe guiava no meio de tantas dores. Então eles vão para o Egito. Imagina a cabecinha de Maria pequenininha, né? Ali tendo que cuidar de Jesus recém-nascido, fugindo, sabe Deus lá do quê. Mas foi assim que tudo aconteceu. Então os anos se passam, ela educa Jesus com amor, com carinho e mãe. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode se esquecer de Maria, né? Porque às vezes a gente tem um péssimo hábito de idolatrar alguns seres e se esquecer que a sua maior grandeza não é a idolatria, foi a sua capacidade de amar estando na Terra. Isso é muito importante, seja com quem for, né? A Maria, que é idolatrada por muitos de nós, com todo mérito, é a Maria extraordinária, mas ela só chegou a ser extraordinária porque se tornou extraordinária tendo uma vida na matéria extraordinária. Não foi isso que ela fez. Essa mulher, meus amigos, anos depois, teve que presenciar a morte, o assassinato cruel do próprio filho na frente dela, a poucos metros de distância, sem poder fazer nada. É inconcebível que Maria passou sem poder fazer nada. Ela teve que carregar na memória, durante mais de 30 anos, aquela imagem do madeiro. Durante mais de 30 anos, revivendo todos os dias, a gente já vai ver por quê, aquele processo todo. Ela teve que aprender a lidar com essa dor da saudade do próprio filho. Teve que aprender a lidar com a viuvez de José. Teve que aprender a lidar com o destino que lhe estava reservado alguns anos depois, lá na região de Éfeso, com João. Teve que aprender a lidar com suas próprias emoções de mulher, de mãe, naquela Palestina distante. Ela teve que se curar. Era outro Quiron. Era uma grande Quiron do Evangelho. Era alguém que, nada mais, nada menos, que tinha
Ela trouxe a luz, ela deu a luz a Jesus. Ela viu Jesus pregar para aqueles homens do templo com 11, 12 anos, um menino. Ela testemunhou Jesus e João Batista, junto com Isabel, tendo conversas profundas. Sabe? É algo inconcebível para o nosso coração, para a nossa mente, entender o que foi Maria, o que ela fez. E aí, depois que Jesus passa por todo aquele processo que a gente sabe tão bem, ela teve que continuar a sua existência. E aí, o que nós aprendemos? Como foi que Maria se curou da dor da saudade, da dor lancinante da saudade da mãe, que não apenas havia, né, tido saudade do filho, mas tinha testemunhado o seu desencarne da maneira vil e cruel que fizeram com Jesus. Maria aprendeu também a ter o olhar transformador do amor para com as dores daqueles que tinham uma dor maior do que a sua. Quando Maria, meus amigos, resolve a sua vida, porque ela tinha outros filhos, né? Cada um toma seu caminho e ela resolve a sua vida, e ela então vai ter com João, e João a chama para que ela pudesse se mudar com ele para a região da atual Turquia, né? E ela vai atendendo ao convite que Jesus, a recomendação que Jesus tinha feito como seu último desejo lá para eles, né, ali no alto da cruz. Maria chega até lá e começa do mesmo jeito que aconteceu com Maria de Magdala no Vale dos Leprosos. Ela morava na Choupaninha. E não demorou muito, lógico, para os viajantes ouvirem falar da história de Jesus e que a mãe do próprio Cristo estava morando ali na região. Então era muito comum os viajantes, os mendigos, as pessoas sofridas chegarem perto dali querendo conhecer a mãe de Jesus. Elas queriam conhecer a mãe de Jesus, queriam ver se era verdade. Eles queriam ter contato com aquela que tinha tido contato com Cristo. E Maria não se fez de rogada, atendia a todos, consolava a todos, pobres, doentes, moribundos, transeuntes que iam de um lado para outro. Era um período grave de perseguições, né? O circo romano tinha começado aquele processo horroroso de perseguir os cristãos, né? Nero tinha dado início àquela sua loucura, e assim, consequentemente, nós começamos a observar o que cristãos sendo devorados pelos leões, e tantas situações acontecendo. Maria se enternecia, doía o seu coração de mãe, mas ela estava ali aliviando a dor daqueles que a procuravam. Foi assim, meus amigos, que ela começou a se curar. Foi assim que ela começou a sentir a leveza que o amor é capaz de trazer para todos nós. Quando a gente deixa de ter um olhar exclusivista para as nossas dores e começamos a ter um olhar ampliado de afeto para as dores dos outros. Então, quando Jesus vem pessoalmente, né, na posição de um mendigo, bater na porta de Maria, quando ela reconhece o filho, é uma passagem emocionante de arrepiar. Inicialmente ela não reconhece Jesus, porque ela estava tão acostumada a conversar com o mendigo todos os dias, né? As pessoas sem tomar banho, tristonhas abatidas. E ela, não, meu filho, tenha bom ânimo, porque Jesus falava do reino de Deus. Então, de repente ela tem um impacto, né? Que ela abre a porta e olha para aquele mendigo e fala, mas se fosse mineira, ia falar, uai, uai, esse mendigo é diferente. Se ela morasse aqui em Minas, eu ia falar assim, uai, esse mendigo é diferente. Ela não identificou Jesus de cara, entendeu? Não. Ela começou a conversar e, de repente, Jesus ali, né, disfarçado de mendigo, falava das escrituras, chamava ela de mãe. Mas tudo bem, todos chamavam ela de mãe. Mas, de repente, quando ele olha com aquele olhar doce de amor que só ele tinha, que ela olha dentro do olho dele, ela toma um susto. Fazia mais de 30 anos que ela não enxergava um olhar com aquela profundidade, com aquele afeto, com aquele amor. Quem poderia ser? Quem poderia ser? E então que ela identifica Jesus. Ai, gente, o resto é história. E que história linda! Jesus havia chegado para buscar Maria. Era o momento do seu desencarne. Jesus a acolhe nos braços. 2 dias depois ela desencarna, se despede de João. E aí, quando ela chega no mundo espiritual, olha o que é o olhar curador do amor. Ela se esquece de si. Ela chegando no mundo espiritual como uma vencedora, que havia suportado aquela dor, aquela saudade de maneira nobre, de maneira digna. Ao invés de falar, vamos, meu filho, ela fala, filho, antes de irmos para onde temos que ir,
eu queria te pedir um favor. E então Jesus fala, diga, minha mãe, eu queria te pedir que você me levasse até Roma, porque eu soube das perseguições aos primeiros cristãos. E Jesus fala, é verdade. Então Jesus a leva a Roma, e ela começa a observar Roma, e vai sendo levada pela vibração até uma mocinha de mais ou menos uns 15, 16 anos, uma jovenzinha, que estava orando junto com um grupo familiar que estava preso dentro das galeras romanas, um dia antes de serem jogados aos leões para o espetáculo público, né? Daquele horror que aquela multidão na época adorava. Então, naquele momento, todos tristes, mas ninguém abjurava, ninguém abria mão da sua fé em Jesus. Então, Maria olha e pensa, olha para Jesus com aquela vontade do tipo, faz alguma coisa, né? E Jesus olha para ela, como quem dissesse, minha mãe, tenha calma. O que é um minuto a mais de sacrifício perante uma vida de beneplácito que os aguarda? Calma. Então, Maria, então, tem um olhar amoroso e percebe que o que ela melhor podia fazer era fortalecê-los ali. Então, ela se conecta com aquela mocinha, que era quem orava em silêncio, já que os outros estavam muito tristonhos, abatidos. E sem que ela percebesse que, obviamente, a mãe do próprio Cristo estava do lado dela em espírito, essa mocinha sente uma, sabe quando, né, sente aquela vibração, aquela coisa diferente. Imagina no meio da prisão, ela olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Mas ela se sente assim, reforçada no seu sentimento. E aí, dentro daquela situação toda, gente, é lindo demais, é lindo demais. Maria fala, oh, minha filha, canta, canta. E Humberto de Campos nos conta que ela estimula essa doce jovenzinha a cantar. E a jovem canta. E quando ela começa a cantar, os outros cristãos se sentem fortalecidos e também começam a cantar. O olhar doce da mãe que Maria tinha sido. A lembrança das falas dos viajantes enquanto ela ainda estava em Éfeso fez com que ela pedisse ao Cristo para ser levada ao lugar do martírio, para de alguma forma poder estender o seu amor. Percebe? Mesmo já desencarnada. Então, meus amigos, nesse momento atual que a nossa humanidade passa, né, nesse instante de transição planetária, em que muitos de nós, né, têm revisitado conceitos, encontrado fantasmas, em que esse isolamento social, essa pandemia global tem nos oferecido um presente de todo tamanho, para alguns um presente de grego de antigamente, mas ainda assim um presente, para que a gente possa questionar nossos hábitos, nossa forma de viver, para que a humanidade reflita sobre a sua velha forma de viver a vida e de fazer com que a vida seja vivida. Que nós possamos, gente, nos recordar desses ensinos lindos que o Evangelho primitivo nos oferece. Quando a gente é capaz de trazer o olhar de amor, de generosidade para a nossa vida cotidiana, para o aqui e agora, para o dia a dia, tudo se transforma. Cada atividade banal se torna sagrada. Cada atividade tola se torna extraordinária. Todos nós temos a condição única de utilizarmos o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível. Não vamos desperdiçar essa chance. Você sabe que é interessante, né? Ontem nós fazíamos um estudo para uma outra casa, a irmã Sheila, aqui no Brasil, e eu contava um pouco dessa história. Nessa mesma época que eu estou narrando para vocês, que aconteceram esses fatos na Palestina, Deus, na sua misericórdia profunda, permitiu que o seio romano, Roma, que era a capital, né, do planeta naquele momento, era exatamente o local onde o sol nunca se punha, porque Roma tinha domínios em toda a humanidade, ou pelo menos em boa parte dela conhecida naquele momento. Roma, que era pagã, que adorava os diversos tipos de deuses, também tinha espíritos nobres reencarnados, vivendo grandes desafios, com objetivos de levar todos à reflexão. Um desses espíritos que mais me encanta é o espírito de Epiteto. Epiteto, gente, passou para a história humana como um dos 3 grandes sábios filósofos do estoicismo, essa escola extraordinária que nos estimula a ver o bom, o belo, a trabalhar em função da vida. E o estoicismo romano, né, que era, de certa forma, uma adaptação do estoicismo de Zenão, né, que vinha lá da Grécia, ele tinha grandes expoentes, como Sêneca, que tinha sido um senador romano, um homem muito rico,
né, que perambulava ali no meio da corte junto com o imperador, e também teve Marco Aurélio, um outro imperador romano. Imagina, o próprio imperador romano, um dos imperadores romanos mais poderosos de todos, né? Pra vocês terem ideia, Marco Aurélio, que era um imperador filósofo, ele nunca perdeu uma batalha, né? Ele governou Roma por 19 anos. 19 anos de profundas guerras, tanto que ele não ficava em Roma, ele ficava viajando, nunca perdeu uma batalha. E ele era o filósofo que queria trabalhar o autoconhecimento. Ele escreveu um livro profundo que eu recomendo a leitura a você, chamado Meditações, em que ele, nos últimos 10 anos da sua existência, ele registra reflexões profundas. E é incrível, quando você lê o livro Meditações, você esquece que foi Marco Aurélio, parece que é uma psicografia de um espírito superior. É muito interessante como o mundo maior se utiliza da gente, né? Mesmo sendo ele imperador romano, mesmo sendo ele quem era, mesmo ele estando à frente de uma máquina de guerra, mesmo ele cumprindo o seu papel de César, porque ele era César, ainda assim a sua mente era trabalhada para estimular aqueles que estavam perto deles a pensar em Deus. Pois bem, entre Sêneca e entre Marco Aurélio existia exatamente Epiteto. Epiteto, ao contrário dos dois, não era rico. Ele nasceu pobre, ele era escravo em Roma. Ele nasceu escravo e permaneceu escravo durante toda parte da sua vida. Ele era um aleijado, gente, exatamente assim que se chamava na época. Por motivo que não se sabe ao certo qual, sem aparentemente motivo algum, os historiadores contam, ele teve as duas pernas quebradas pelo seu senhor, né? Ele foi vendido como escravo pelo próprio pai. Olha que loucura. O próprio pai de Epiteto vendeu quando criança como escravo. O dono, abre aspas, dele, acabou quebrando as suas duas pernas, sem motivo algum. Então, ele era considerado um aleijado, se arrastava de um lado para outro, era um escravo e se tornou um dos homens mais sábios da história. Mais sábios da história. Ele escreveu um único manual chamado Inquiridium, em que ele fala sobre as práticas do bem viver. Né? A forma que nós devemos encarar a vida. Repito, você pega o Inquiridium para ler, você fala, é uma obra de Emmanuel aqui. Né? Nós estamos lendo uma orientação direta de espíritos nobres que nos chegam aqui. E quando você para pensar que isso veio da cabeça de um escravo, que naquele momento foi criado no meio da polis, né? Foi criado no meio de um politeísmo gigantesco, é extraordinário. Porque veja como funciona o mundo espiritual. Se em paralelo nós tínhamos o Cristo, literalmente vivendo aquela época numa outra região, nós tínhamos os sucessores de Jesus, os discípulos, dando sequência à obra do Cristo nos anos subsequentes. Nós tínhamos entre os gentios também a mão estendida de Deus para ajudá-los a pensar fora da caixa, para que eles também tivessem um olhar curador do amor, mesmo em meio àquele materialismo vulgar que vigorava no seio romano, né, que era uma sociedade corrupta de hábitos e de formas de viver. Então, Epiteto, no ano 96, ele é expulso de Roma, ele vai para a Grécia, e funda uma escola na Grécia, e de lá ele começa a ensinar a arte do bem viver. E daí vem a fama de Epiteto. E a máxima de Epiteto era exatamente essa. Você está nessa terra para aprender a ser feliz, não importa o que lhe aconteça. Não importa o que te ocorra. Teu destino é te encontrar com a tua paz no aqui e agora. Era isso que Epiteto ensinava. Então, preste atenção em alguns pontos base. Tem uma vida reta, o caráter, a ética vão garantir a você uma vida nobre. Não há felicidade fora de uma vida ética. E uma vida ética significa cumprir as leis, reconhecer o bom, o belo, que Platão falava até então, e ser uma pessoa que faz o bem a todos, sem distinção. Olha que coisa mais linda. Um escravo romano te ensinando, me ensinando imperador. Marco Aurélio queria ser imperador, estudou com ele. Marco Aurélio foi, veja bem, imperador romano, gente. Foi influenciado por um escravo. Um escravo. Então veja que Deus não encontra obstáculos para estender a sua mão até os corações de todos nós. Ele fala conosco nas mais diversas linguagens. Ele fala conosco nos mais diversos períodos da história, para que a gente abra nosso olhar para a vida, para que a gente aprenda a olhar os nossos deveres com gratidão. Ele, que era considerado aleijado, ele, né? E assim, aleijado é assim que o definem, tá? Na história, os seus historiadores, ele que tinha toda essa dificuldade, ele dizia para as pessoas, não reclame, né? Não seja um muquerela,
Acho que eu não falava muquerela em romano, né? Para quem não sabe, muquerela são as iniciais das expressões murmura, reclama e lamenta. Murmura, queixa, reclama e lamenta, né? Muquerela. Vê se tem jeito, gente. Não é? Não seja um muquerela. E ele falava na época, não seja um muquerela, porque um grande filósofo sabe reconhecer o bom e o belo da vida, sabe reconhecer a beleza no aqui e agora. Ora, meus amigos, não é a mesma coisa que a gente ouve dos espíritos nobres? Não é a mesma coisa que nos conta o espírito de verdade na codificação, nos convidando a ter um olhar de generosidade para a nossa vida, né? Colocando a nossa vida na perspectiva da eternidade, nos ajudando não a enxergar a nossa vida hoje como uma página isolada do livro maior, mas ajudando a gente a enxergar o livro todo. Se você pegar a tua vida hoje exclusivamente, talvez você olhe para ela e fale, você está louco? Meu Deus do céu, que enrosco que é esse? O que é que eu estou fazendo aqui, né? Imagina, nessa época de pandemia, então, fica tudo sem sentido. Mas, gente, o que é uma página num livro de milhões de páginas? Sim, porque eternidade vão ter milhões de páginas, milhares, são milhões. Imagina, na página de Jesus, do livro de Jesus, que é inconcebível para nós, nós no mínimo temos, sabe Deus quanto? 4 bilhões e meio? Muito mais de páginas, né? Se a Terra tem 4 bilhões e meio de anos e Jesus é o governador geral da Terra e já era um espírito perfeito a ponto do próprio Deus falar, construa um planeta, você imagina quantos bilhões ou trilhões, ou sei lá quantos zilhões, se é que tem esse nome de anos, que o Cristo tem. Então são páginas e páginas que nos aguardam. Não se perca pela dor do hoje. Não se perca pela traição de alguém de agora. Não se perca por um problema qualquer que vai durar 10 minutos, um dia, 2 dias, um mês, 2 meses, um ano, mas que pode te custar uma existência toda, 2, 3, de equívocos, se você se perder. Nós nos encontramos, meus amigos, no Setembro Amarelo. Momento, né, que nós abraçamos a propagação da vida, a comemoração, a celebração da vida, esse presente de Deus que nos permite retornar à vida material, num novo corpo, num novo contexto, numa nova era, com novas aprendizagens para burilar o nosso espírito. Nosso espírito está se burilando, gente. Já que a gente está no campo da filosofia hoje, Sócrates costumava dizer algo muito interessante, né? Sócrates dizia que educação tem muito mais a ver com tirar do que com colocar. Às vezes a gente está muito preocupado em colocar, né? Ah, eu quero aprender coisas novas, ler livros novos, sei lá, fazer caridade. Blá, blá, blá. Não, isso é colocar. Sócrates falava que o verdadeiro ato de educar é tirar. Tirar o egoísmo, tirar as angústias, tirar tudo aquilo que nos impede de reconhecermos a nós mesmos. Não é à toa que Allan Kardec o coloca junto com Platão como precursor da doutrina espírita há 2.400, 2.500 anos atrás. Então, nós estamos na Terra hoje, gente, tirando os nossos excessos. Você não acha, não? A gente está tirando os excessos. Todos nós temos excessos. Você tem que descobrir quais são os teus excessos. Quais são os teus excessos? Autoestima muito em baixa? Excesso de frescurite aguda? Desculpa, mas não vamos dourar, é frescurite mesmo. Nós temos muita frescura, sim, senhor e sim, senhora. Mas se você quiser um nome mais bonito, mais chique, né? Socialmente aceitável, hipersensibilidade. Não, é frescura mesmo. Nós temos muita frescura. Ai, meu Deus, comigo de novo. Ai, eu não dou conta. Ai, estão falando mal de mim. Deus se esqueceu de... É frescura. É frescura, porque 2.000 anos depois a gente conhece o Evangelho. Nós temos o contato com Jesus, nós temos doutrinas lindas que nos inspiram a prática do bem viver. Especificamente no nosso caso, a gente abraça o Espiritismo, que abre o nosso olhar para a vida além da vida, como nenhuma outra. Qual é a justificativa, meus amigos, para a gente se perder de novo na mesma existência, a não ser a nossa imaturidade espiritual? Não faça isso, não. A vida está passando muito rápido para todos nós, né? É muito importante a gente ter um olhar de caridade, um olhar de gratidão para absolutamente tudo que nos rodeia. Traga mais gratidão para esse momento. Esse é um momento de transformação. Enquanto a gente tira os nossos excessos de todas as ordens, né? Talvez o seu excesso seja o medo.
medo de ser feliz, entende? Medo de reconhecer você quem você é, medo de aceitar a luz divina que você tem dentro de você. Gente, para prestar atenção. Já parou para prestar atenção que no nosso processo de cristificação, nós somos exatamente, ou estamos exatamente num processo semelhante de um oleiro? O oleiro é aquele profissional, né, que molda o barro, fazendo aqueles jarros lindos. Então, nesse processo lindo de cristificação, nós estamos tirando os excessos. O oleiro, ele faz isso, né? A gente está tirando, sabe, o excesso de um barro aqui, do outro acolá, para que aquela forma, aquele molde perfeito, a obra-prima de nós mesmos venha à tona. Então, olha para o teu excesso. Sabe, às vezes você está reclamando demais, é uma pessoa muito ingrata. De repente você está passando por uma dor, sim, mas ela há de ser passageira com a graça de Deus. Se um escravo aleijado ensina a humanidade a ter fé num ambiente que não se falava em Deus, mas em deuses, não é possível que nós, tendo um Deus, espíritos nobres do nosso lado, acreditando nos nossos anjos guardiões, não possamos ter uma postura, no mínimo, igual. Você não acha, não? Você não acha, não? Então, meus amigos, uma vida linda é uma vida que vale a pena ser vivida. A vida extraordinária não é uma vida que não tem dor, é uma vida que tem amor no meio da dor. Certa vez, quando o Frei Leão chegou para Francisco de Assis, nosso poverelo de Assis, que dá nome ao nosso grupo maravilhoso em Londres, né, que nos recebe a todos nessa tarde ou nessa noite de hoje. Frei Leão chega a Francisco de Assis e pergunta para ele: pai, se por acaso soubestes que irias morrer, né, amanhã, o que continuarias fazendo? E ele estava lá varrendo. Aí ele olhou para Frei Leão e falou assim: continuaria varrendo. E continuou varrendo. Ai, eu acho essa história incrível, né? Porque às vezes você para pensar, mas o que Francisco de Assis quis dizer? Simples. Ele não iria mudar nada na vida dele, porque ele já vivia a vida que ele queria viver. Ele já não tinha mais peso na consciência, você está entendendo? Não tinha mais aquela história que a gente fica: ano que vem eu vou mudar. Semana que vem eu vou parar de fumar, parar de beber, parar de falar mal dos outros, parar de brigar, parar de não sei o quê. Não, semana que vem eu vou começar esse hábito, esse. Não, mas depois da pandemia, aí eu começo a transformar a minha vida, sabe, tá entendendo? E assim por diante. Não, se você já vive uma vida que você adora viver, que você está conectado com ela, se os anjos de Deus chegarem para você e falassem assim: olha, João, Pedro, Gilson, Kátia, Wanda, né, Ieda, ou qualquer amigo, Ricardo, fala assim: você vai desencarnar semana que vem, Ricardo. Então tá. Olha que coisa linda a gente poder falar um negócio desse. Então tá bom, beleza, até lá, a gente se vê. Simples assim. E aí, o que você vai fazer de diferente? Mais nada, porque eu já vivo a vida que eu tenho que viver. Eu já falo, eu te amo para o meu filho, para meu marido, para minha esposa todo dia, não muda nada. Eu já sou grato a Deus, porque eu já rezo todo dia agradecendo a Deus, não muda nada. Eu já caminho pela natureza, cuido dos animais, não vai mudar nada, vou continuar com meus hábitos. Já faço as minhas orações, não muda nada. Eu já trabalho dando a minha alma para o meu trabalho, não muda nada. Quer dizer, se nós estamos conectados com o momento presente, repito, a simples atividade cotidiana, lavar um prato, gente, varrer uma casa, se torna uma conexão sagrada para que a gente possa reconhecer Deus nas nossas vidas. Agora, se este não é o teu caso, se realmente você entra em desespero, meu Deus, semana que vem eu vou desencarnar, nossa, porque eu tenho que ajeitar isso e aquilo, meu Deus, eu tenho que falar com o fulano, não posso carregar essa mágoa, nossa, eu tenho que contar para não sei quem, meu Deus, não, eu tenho que me acalmar, deixa eu me dar o meu jeito. Cara, alguma coisa está muito errada na tua existência. Porque eu vou te contar uma coisa, de uma hora para outra, o anjo da morte pode te falar que você vai desencarnar, mas não te dá prazo. Não te dá prazo. Aqui na minha suposição, eu tenho um prazo de uma semana. Na vida real, eu posso ter prazo de horas, ou talvez instantaneamente sem prazo. De uma hora para outra, a gente se despede da vida material e a gente deixa a vida que a gente tem vivido. Então, meus amigos, quando a gente traz um olhar de amor, de doçura, de gratidão, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida, nós começamos a ver beleza onde a maioria das pessoas vê feiura.
A gente vê significado onde a maioria das pessoas só vê em peso. A gente vê oportunidade de crescimento, onde boa parte das pessoas vê uma justificativa de fracasso. Então, o conhecimento do Evangelho nos convida a transcender a nossa visão do certo e do errado. Nos convida a abraçar o melhor em nós, tirando os excessos. Tirando os nossos excessos. Gente, isso é lindo demais, não é? Cada um de nós vai se descobrir no exercício da prática do teu amor. Veja, não existe melhor nem pior. Isso é que eu acho lindo no Evangelho e na vida eterna. Por quê? Como nós vamos viver várias vezes, o que a gente precisa não é viver 10 vidas em uma. Não! Viva muito bem essa vida. Mas viva bem. Entendeu? Viva bem. Cumpra o teu papel, a tua vocazione. Sabe, aquele grito, eco que vem da alma. Então, se o teu papel hoje é ser uma mãe maravilhosa, é cuidar dos teus filhos, cuidar do teu lar, dar suporte para o marido. Eu estou falando assim, num lar tradicionalista, tá? Siga esse papel. Você ama isso? Teu coração vibra? Então ame, que a tua missão está aí. Não, mas se o teu papel hoje é uma mulher que trabalha fora, que é casada, ou não, eu sou uma mulher que trabalha fora e não tenho filhos, Ricardo, e não quero ter. Ótimo, viva o teu papel. Faça o melhor possível no seu papel. Não, não sou mulher, eu sou um homem, estou trabalhando para sustentar a família. Incrível! Seja um excelente pai, um excelente marido. Não, o meu papel é ter relacionamentos, sabe, profissionais profundos, impactar as pessoas, eu vou viajar o mundo todo, porque é isso que eu quero. Ok, então viva o seu papel com dignidade. Eu não sei qual é o seu papel. O nosso papel, gente, na vida, ele vai mudando, né? A essência não transforma, porque a essência do papel de todos nós no planeta Terra é evoluirmos enquanto seres universais, compartilhando o amor que a gente aprende com as criaturas. Não importa por onde a gente passa. Isso é essência para todo mundo. Isso não muda. Mas os papéis dentro da vida, isso muda. Né? Em algum tempo você está casado, outro tempo você pode estar solteiro, um tempo você está morando aí na Inglaterra, nos Estados Unidos, outra hora você está no Brasil, uma outra hora você tem seus pais encarnados, uma outra hora você já não vai ter mais. Em alguns momentos você vai ter empregado, sei lá, no emprego público, outro na iniciativa privada. Numa hora você tem 20 anos, outra hora você tem 40, no outro momento você tem 60, 80. Não é? As circunstâncias da vida material mudam, porque elas mudaram para todos. Todos. Todos tiveram que lidar com a passagem do tempo. Mas o que não pode mudar é o nosso comprometimento com uma vida digna. O que não pode mudar é o nosso comprometimento em curarmos a nós mesmos, de dentro para fora. Em sermos honestos, éticos para conosco, respeitosos com a presença do Cristo dentro de nós, analisando comportamentos negativos que a gente sabe que precisa modificar, não é? E que a gente tenha a condição de poder fazê-lo com muita fé, com muito carinho. Então não desista de você a mensagem extraordinária do Evangelho de sempre. Não importa, você caiu, você errou, quem não cai, gente, quem não erra, não deixa a culpa, a agonia, a tristeza te roubar a paz, te furtar a paz. Se conecte com a luz da oração. É isso que a gente aprende com os espíritos nobres. Se conecte com o trabalho, fazendo bem na medida que você pode, um passinho após o outro, um passinho após o outro. Não é? Um dia você vai acordar e você vai perceber que você subiu uma escada enorme, porque você não parou de subir degrau todos os dias. Você pode não ter subido 10, 20, 30 degraus de uma vez só. Você subia umzinho por dia. Mas um dia você vai olhar para trás e falar, nossa, essa escada aqui tá grande. Porque você subiu um por dia e não parou. Não é? Nosso amado Evangelho nos convida a fazer esse progresso. O Espírito de Emmanuel fala, em uma das suas obras que eu mais gosto, estava até aqui pertinho, eu sempre faço o Evangelho, então. O Evangelho lá junto com ele, em Palavras de Vida Eterna, que nós devemos caminhar, nem que seja 1 milímetro por dia, mas sempre caminhar. A gente jamais deve desistir de caminhar. Não importa a nossa condição, gente, 1 milímetro por dia. Lembre-se, fala de Emmanuel em Palavras de Vida Eterna, o ser mais bem-sucedido da história saiu daqui nos braços de uma cruz. Não tinha muitos amigos ao seu lado, não foi ovacionado pela multidão, não tinha status, não tinha fortuna na terra, não tinha poder terreno. O ser mais poderoso e bem-sucedido da história, olha que coisa curiosa, tinha paz no seu coração. Olha que loucura. E nós queremos o quê? Trocar a nossa paz em busca de poder, status, aparecer em, sei lá, em redes sociais, fingir ser quem a gente não é, né?
E a gente vai se esquecendo que Jesus mostrou o oposto, que é a paz que faz a diferença total nas nossas vidas. Paz, que é subproduto de uma vida reta, uma vida amorosa, uma vida justa, uma vida que a gente se esforça, que a gente chora muitas vezes, que a gente cai muitas vezes, mas levanta, que não desiste. Não desiste. Vai ter dias que você vai ter tudo o que você gostaria. E esses dias vão ser maravilhosos na tua existência. Você vai sorrir, vai encontrar amigos, crianças vão sorrir para você, os animaizinhos que você gosta vão estar do teu lado. O dia está quente, você vai beber uma bebida deliciosa, gelada, vai aliviar a tua sede. O dia está frio, você vai ter um lugar quentinho para você se acolher. Às vezes você vai estar chateado, vai ter alguém para te abraçar e te apoiar. Só que no planeta Terra, por enquanto, nós também teremos os outros dias. Os dias que talvez a gente queira um apoio, mas o apoio esteja distante. O dia que esteja frio e a gente não tenha nada de quente para beber de imediato. O dia que nós precisamos de algumas palavras, naquele momento não tenha ninguém para nos trazer as palavras. E é aí, mais do que nunca, que você tem que lembrar do que você construiu aí dentro. Que você tem que se recorrer ao ser humano que você está se tornando. É o dia do teu testemunho, meus amigos. Todos nós temos o dia do testemunho. Entende? Não é testemunho para a multidão. Não é testemunho para aparecer na internet. É testemunho entre você e Deus. Sua consciência e o Pai Celestial. Quando muitos, os amigos espirituais que te protegem, que nos amparam, vão estar do nosso lado olhando. Para ver como é que a gente vai agir no silêncio. Quando ninguém estiver nos vendo. Se a gente vai ser honesto. Quando não tiver uma câmera na nossa cabeça mostrando o que a gente está fazendo, e ainda assim a gente vai ser honesto. Nós vamos pegar o lixo do chão, botar no lixo, na lixeira, né? A gente vai apagar a luz que não está sendo usada, você vai pegar um dinheiro, uma carteira que você veio e devolve para o seu dono. Se a gente vai ter a dignidade de não falar mal de alguém numa ocasião social, quando começa naquelas piadas preconceituosas, e a gente tem a grandeza e a hombridade de declinar, de ficar num grupo que se determina a falar mal das outras pessoas. E a gente não vai estar preocupado, nem aí, o que os outros vão falar de nós, porque a nossa consciência vai estar falando da gente aquilo que a gente sabe que nós devemos ter na nossa alma. Então é no silêncio que a gente cresce, é no silêncio que a gente se transforma, é no silêncio que a gente vence as barreiras que estão no nosso coração. Então, que nesse momento transformador, meus amigos, da história humana, em que a gente vive uma pandemia, que é um convite para esse mergulho interior, nós possamos vencer as nossas dores internas. Que a gente possa ir além dos incômodos que existem para todos nós, né? Cada um de nós vive numa intensidade que precisa viver, porque nada é por acaso, né? Vamos convir, nada é por acaso. Então, cada um de nós vive na intensidade de dor atual que precisa viver. Que a gente tenha sabedoria de extrair o sumo, a essência desse momento, crescendo a nossa alma, mudando hábitos que nós entendamos que são justos de serem transformados. Que a gente possa validar, alimentar, fortalecer hábitos que nós entendemos que precisam ser fortalecidos. Porque lembremos-nos juntos, o planeta que a gente quer transformar num mundo de regeneração, ele é de todos nós. Se cada um de nós fez com que ele se tornasse o que ele se tornou até então, cabe a cada um de nós, independente do lugar que estejamos encarnados, fazermos o nosso melhor como células vivas de um sistema inteligente para que o todo planetário possa elevar-se em teor vibracional e assim a gente possa caminhar em direção às alços superiores que nos aguardam. Não é? Então que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre que essa espiritualidade bendita que em nome do Cristo nos abraça, né, meus amigos, todo santo dia com tanto carinho, possa te fortalecer, possa te inspirar nessa sexta-feira, né, quase sábado para vocês. Que cada um possa se sentir digno, sabe, de merecer essa atenção gigante que Deus nos oferece. Porque até então estamos na condição dos pedintes espirituais, para que possamos entrar na condição dos trabalhadores do Evangelho.
Já passou dessa hora e a gente não pode deixar ela passar antes que ela seja tarde demais. Deus seja sempre conosco, abraçando vocês, nosso amado Francisco de Assis, e que pessoalmente eu possa ter alegria de estar com vocês em outras oportunidades. Me permitam essa fala mais específica, vocês que estão em Londres, aí nos Estados Unidos, que são dois países que acolheram com tanto carinho o trabalho do tratamento espiritual, das pílulas do Evangelho, das atividades, né, do Instituto Namastê. Estou com muitas saudades. Eu entro no Evangelho no lar de manhã e fico olhando, sempre aparece, né? Alguém lá. Estou na Inglaterra, Ricardo. Estou aqui nos Estados Unidos. Olha que delícia, né? O fuso é grande. Olha, faz uma live no horário tal, assim, para a gente participar. Mas o coração está muito conectado. E se Deus permitir, rogo a Ele que o permita, espero estar presencialmente com vocês para ter alegria de poder abraçá-los sem medo de coronavírus, né, Kátia? A gente poder se abraçar, que nem brasileiro gosta, juntinho, apertadinho, que eu tô com muita saudade disso. Que assim seja, gente. Muito obrigada, querido, por tanto conforto, por tanto carinho. Eu não sei se vocês estão escutando, está com muito eco. Agora acho que melhorar um pouquinho. Tá bom? É realmente muito emocionante e muito poderoso o poder do amor, né? A gente normalmente consegue enxergá-lo na vida do outro, mas a gente muitas vezes não consegue identificar esse poder dentro de nós mesmos, dentro daquilo que acontece na nossa vida. E uma colocação que você fez logo de início, que me chamou muito a atenção e nos dá um conforto muito grande, que você comentou que Jesus não se importava com o que Maria de Magdala tinha sido ou tinha feito, mas que ele tinha uma visão muito maior do que ela poderia ser. Então, eu acho que isso nos dá um conforto muito grande. Nós já sabemos disso, que nós temos muito a caminhar, muito a melhorar e que nós seremos seres perfeitos. Mas às vezes a gente esquece e a gente insiste em sofrer com os nossos equívocos e não conseguimos então sair do lugar, não é mesmo? Esse amor é que abraça, é que faz a gente caminhar. Gratidão imensa pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Muito, muito obrigada mesmo. Eu não sei se nós já temos aqui alguma pergunta. Deixa eu ver. A Liana diz assim que ela está vivendo um momento difícil, né? Que está tentando vencer uma dor, que ela sente que foi enganada por estar longe, né, enfim, de alguma coisa, ou porque ela não consegue entender e está muito triste. Então, eu gostaria que você comentasse alguma coisa, claro que a gente não sabe especificamente o que é, mas entende o contexto, né, por favor, Ricardo. O microfone está mutado. Obrigado. Para a nossa querida Liana, né? E acho que para todos nós. Todas as vezes que eu penso numa ideia de injustiça, que a gente às vezes sente, sabe, Kátia? A gente foi injustiçado e não entende por quê. Eu me lembro de Jesus, é sério. Que é alguém mais injustiçado a princípio do que o próprio Cristo? Perseguido sem motivo, maltratado sem motivo lógico, racional. E qual foi a postura que ele mostrou para nós? Não perca a sua ternura jamais, sua capacidade de amar. Porque a única coisa que ninguém pode nos tirar, isso é um negócio muito sério, né? A pessoa pode tirar a vida física da gente, ela pode, a qualquer momento, enfim, acontece algo, a nossa vida é levada embora, fisicamente falando. A pessoa pode tirar bens materiais, ela pode tirar até a sua honra externa, maculando o nosso nome, mentindo, falando coisas, mas ninguém tem a condição de tirar de nós a dignidade interna. Não tem como, a não ser que a gente deixe. Então a nossa vigilância tem que ser gigante, porque o que Jesus ensinou nos últimos dias, ali nos 3 últimos dias, é uma coisa para a gente levar para a vida. Nenhum deles conseguiu afetá-lo em uma vírgula. Ele não abriu mão dos seus valores em uma vírgula. Ele foi perseguido, viraram as costas para ele teve sede, deram vinagre, criaram uma coroa de espinhos,
pregaram seus braços na cruz. Imagina dores físicas, um sol quente da Palestina. Os discípulos se espalharam, mas ele não cedeu. Ele não blasfemou, ele não ficou se fazendo de vítima, né? De dodói. Não, ele manteve a hombridade dele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia a raiz que ele estava conectado, que aquilo tudo era passageiro. Então, Liana e amigos, eu pelo menos assim, eu fico pensando, não estou dizendo que é fácil, né? É um exercício para todos nós. Mas eu acredito que esse é um caminho muito importante para a gente. As nossas dores, elas estão, elas não são. Não tem nenhuma dor que é. Ela está, ela é passageira. Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer é o seguinte: quais são as suas dores maiores, né, que mais te incomodavam? Vamos lá, 13 anos, 8 meses, 7 dias, 6 horas e 5 minutos atrás. A pessoa tem que fazer uma conta, peraí, 13 anos, 8 meses, deixa eu ver, 2020 menos 13, você nem lembra. Você nem lembra. Naquele dia, provavelmente, devia ser a maior dor do planeta Terra. Você fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Você nem lembra. Quem te disse que daqui a 13 anos, 7 meses, 6 dias, 5 horas, 20 minutos, 10 segundos, sei lá, você vai lembrar com essa intensidade que está passando hoje? Então, cuidado. Cuidado para não dar mais poder ao seu problema do que ele tem que ter, ao invés de colocar foco na tua estrutura espiritual para passar por ele. Porque isso ninguém tira de nós. Essa escolha é nossa. Essa ninguém tira. E é nessa que a gente tem que colocar o nosso foco, né? Que o Evangelho nos ensina. Perfeitamente. E aí a gente fala, né, que Jesus, talvez, quando a gente faz esse comentário, deixa eu tirar aqui. Quando a gente faz esse comentário, esse pensamento, talvez as pessoas pensem assim, mas era Jesus, né? Eu estou muito longe de sê-lo. Então a gente vai lembrar daqueles cristãos que estavam presos e que ouviram falar de Jesus, mas em nenhum momento o negaram e foram alimento das feras. Então, a gente pensa assim, é humanamente possível não sucumbir, não é? É humanamente possível não desistir daquilo que a gente acredita. E isso nos fortalece. Nós vemos ao longo da história, né, tanta gente que dizia, ou você diz o contrário do que você acredita, ou você morre. As pessoas morriam, né, defendendo a sua verdade. Então, eu acho que tem muito exemplo também de fé, de fortaleza, de saber exatamente quem somos, né, e o que podemos ser, como você mesmo comentou. Maravilhoso, muito obrigada mesmo, Ricardo. Vamos ver se a gente tem mais algum questionamento. As pessoas estavam em dúvida, né? Eu acho que já foi até respondido, mas eu gostaria só de salientar que você falasse sobre a história de Maria de Magdala, em qual livro ela está contada, além da Bíblia, e também a questão do livro de Humberto de Campos, onde ele cita toda a passagem de Maria. Por favor, Ricardo. O livro é um dos livros mais incríveis, sem dúvida alguma, psicografados por Chico Xavier, pelo nosso Humberto de Campos, chama-se A Boa Nova. Esse livro é extraordinário, ele conta histórias do Evangelho primitivo magníficas, magníficas. A história de Joana de Cusa, eu estava me lembrando enquanto você falava de Joana de Cusa, né? As mulheres do Evangelho, que a gente vai tendo, a sua fala foi muito linda, Kátia, muito, muito sensível. Porque realmente, às vezes, é a história do mito, é o problema do raio do mito, né? Ah, não, mas Jesus é... Não, o Chico é o Chico, né, assim? Mas o João é o João, não. Mas Dona Zefinha? A Dona Zefinha é outro departamento. Ué, mas não são modelos? Peraí, mas aí eu vou utilizar uma referência como distância, ou eu vou utilizar como inspiração do que eu quero me tornar? É isso que a gente tem que se questionar, né? Senão, para que serve um modelo? Se eu não posso ir até ele, se eu não vou alcançar nada, então para que ter modelos? Então, a gente tem que realmente parar de se esconder atrás dos mitos e começar a entender que todos nós estamos numa experiência humana, a gente erra mesmo, mas a gente acerta também, né? E a gente tem uns aos outros para se acompanhar, se ajudar.
Esse livro, A Boa Nova, é lindo, meus irmãos. Se vocês puderem ter acesso a ele, vocês vão amar. É um deleite para a alma. Cada história, né, cada ensino é uma delícia. Muito obrigada mais uma vez, gratidão imensa pela sua presença.